Fala investidor, bem-vindo ao canal Analista 1 e hoje comentarei sobre o Banco do Brasil. O BB acabou de divulgar o calendário de distribuição de proventos e o payout que será praticado durante o ano. Também vou trazer as estimativas dos analistas, as minhas projeções, o cálculo do retorno implícito e o dividend yield projetado. Então fique até o final que tem muita informação interessante sobre BBAS3. Começando por essa matéria publicada recentemente pelo site Investidor 10, após a tempestade de 2025, o mercado financeiro aguarda ansiosamente pelo trimestre da virada do Banco do Brasil, mas os analistas do BTG julgam um balde de água fria nos mais otimistas. Sendo que a visibilidade segue baixa e a recomendação dos analistas do BTG permanece neutra com um preço-alvo de 25. Então, a retomada da rentabilidade histórica será gradativa. E para quem investe nas ações do Banco do Brasil, realmente tem que ter muita paciência e visão de médio a longo prazo. Além disso, o ponto de inflexão está marcado para o segundo trimestre de 2026, devido a critérios mais rígidos e uma nova política de crédito. Outro ponto, os analistas do BTG também alertam que o processo de recomposição do ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido e do capital, raramente é veloz, citando exemplos como o Banco Bradesco e o Banco Santander, que levaram vários trimestres para reerguerem de crises semelhantes. E até hoje, o Banco Bradesco está em recuperação. Se eu não me engano, hoje o ROI do banco é de 14,7%, o que acaba ficando abaixo do custo de capital e, consequentemente, destruindo o valor para os acionistas. Mas o banco segue se recuperando gradativamente. Além disso, um dos pontos mais sensíveis revelados pela gestão do BB foi a percepção tardia de que suas garantias rurais eram frágeis. Então, enquanto concorrentes como o Banco Itaú já utilizavam a alienação fiduciária, o Banco do Brasil ainda dependia fortemente de hipotecas tradicionais. Então, enquanto o Banco Itaú já utilizavam garantias mais rígidas, as garantias do BB eram frágeis e só agora está mudando. Então, embora o BB esteja alterando a sua política e concessão de crédito para um modelo mais seguro, essa recuperação será lenta e burocrática. Então, como eu disse, para quem investe nas ações do BB, tem que ter visão de médio e longo prazo. Mais um ponto, no fronte governamental, a medida provisória e as mudanças nas normas do Banco Central trouxeram fôlego para a renegociação de dívidas rurais, que somam 12 bilhões. E apesar da demora inicial, a execução melhorou e o BB espera desembolsar 25 bilhões em programas de apoio, o que deve destravar algum alívio de capital. No entanto, o RI do banco, o setor de relações com investidores, já sinalizou que a inadimplência acima de 90 dias ainda deve subir antes de cair, colocando os indicadores de estágio inicial sobre vigilância máxima. Então, realmente, o banco está alterando as suas políticas e concessão de crédito para um modelo mais firme. Já falando dos dividendos, a frase aqui já resume tudo. A paciência será a maior virtude, pelo menos no curto prazo. Então, para o investidor que busca o famoso dividend yield gordo no BB, a mensagem é cautela. Além disso, o banco já divulgou que o payout de 2026 vai ficar em 30%, priorizando a preservação do capital para enfrentar os novos requisitos regulatórios. E outro ponto, apesar do múltiplo P sobre VPA, aqui pega o preço dividido pelo valor patrimonial por ação, ser considerado baixo e não exigente, o BTG ressalta que o banco está escolhendo crescer mais devagar para colher os frutos no futuro. E para finalizar, para quem carrega o BB na carteira, 2026 será o ano de observar a eficácia dessa nova política de crédito e se o trimestre da virada se confirmar entre abril e junho, o Banco do Brasil poderá encerrar o ano com uma narrativa muito mais favorável do que a atual. Então, como eu disse, a recuperação em bancos é devagar e muito gradativa.
Já nesse slide, eu trago o valor patrimonial por ação reportado pelo banco em 30 de setembro de 2025, no último resultado que ele divulgou. Então, o valor patrimonial por ação é de 31,21. E para achar esse valor, é só pegar o patrimônio líquido e dividir pelo número de ações em circulação. E quando o banco divulgou esses resultados, a cotação estava em 22,09. Então, o múltiplo P sobre VPA era de 0,71, o que fica abaixo do seu valor patrimonial. Já esse gráfico eu retirei do site Investidor 10 e ele mostra o histórico de P sobre VPA olhando para um período de 10 anos. Então, observem que a média do banco é de 0,72, enquanto a média do setor fica em 0,96, mas isso olhando para um período de 10 anos. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação do Banco do Brasil está em 21,28. Então, se fizermos essa relação do múltiplo 21,28 e dividir pelo valor patrimonial de 31,21, temos um P sobre VPA de 0,68. Agora, observem aqui que para um P sobre VPA de 0,65, a cotação do banco teria que estar em 20,29. E para um P sobre VPA de 0,60, a cotação teria que estar em 18,73. E essas regiões, na minha opinião, são regiões interessantes para comprar o BB. Já aqui temos o guidance do banco divulgado no início de 2025, então o banco projetava um lucro ficando na casa de 37 a 41 bilhões. E com a implementação da nova resolução 4966, que considera provisões relacionadas ao risco de crédito, o banco teve que provisionar mais, porque antes o banco só provisionava devido a perdas incorridas e agora foi considerada perdas esperadas. Isso fez com que o custo do crédito do banco explodisse e amassou o lucro. Com isso, o BB teve que revisar o seu guidance e agora o lucro projetado para 2025 fica entre 18 e 21 bilhões. E observem que se pegarmos esses 21 bilhões, que é o teto que o banco projeta de lucro para 2025, e relacionarmos com o piso que o banco projetou no começo do ano, temos uma queda de 43% no lucro projetado. Então, realmente é uma queda substancial. Já aqui eu trago as estimativas dos analistas para o LPA do banco e o LPA é encontrado dividindo o lucro líquido projetado pelo número de ações em circulação. Então, os analistas projetam 4,32 de LPA para 2026, 5,40 para 2027 e 5,51 para 2028. Então, os analistas consideram aqui uma recuperação gradativa. Além disso, aqui do lado, podemos ver o que foi estimado em cinza e em azul o que foi reportado. Então, considerando essas estimativas, eu trouxe essa tabela com o retorno implícito do banco. Então, se pegarmos aquele LPA e multiplicarmos pelo número de ações em circulação, chegaremos em 2026 um lucro projetado de 24,66 bi, em 2027 30,82 e em 2028 31,45. Além disso, considerando a cotação de 21,28, o valor de mercado do banco no momento que eu estou gravando o vídeo é de 121,47 bi. E se dividirmos o valor de mercado pelo lucro projetado, chegaremos no PL projetado, que é a relação entre preço e o lucro. E quanto menor, melhor. Já o Earnings Yield é o inverso do PL. É só pegar o lucro e dividir pelo valor de mercado, ou então 1 sobre o PL projetado. E o Earnings Yield nos mostra a representatividade do lucro em relação ao valor de mercado e o potencial que o banco tem de distribuir proventos para os acionistas. Mas como o banco não distribui 100% do seu lucro e considerando um payout de 30%, temos 20,3, que é o Earnings Yield, vezes o payout de 30, um Dividend Yield projetado de 6,1% para 2026.
Agora, para encontrarmos o retorno implícito, devemos considerar outra componente, a taxa de crescimento. Então, eu considerei uma taxa de crescimento médio anual, de acordo com as projeções dos analistas, de 2026 a 2028, de 12,9%. Então, se somarmos o dividend yield com essa taxa de crescimento, temos um retorno implícito de 19% para 2026, 20,5% para 2027 e 20,7% para 2028. Mas um ponto importante que vale mencionar é que essa taxa de crescimento anual ela está elevada e eu não perpetuaria isso para os próximos anos, já que o banco está em recuperação, então isso acaba ficando um pouco distorcido. E mais um ponto, considerando esse retorno implícito de 19% em 2026 e também considerando uma inflação de 5%, temos um retorno real de 13,33%. O que é uma taxa bastante elevada, ficando acima dos títulos públicos como o Tesouro IPCA, por exemplo, que oferecem hoje taxas na casa de 7% e 8%. Então, olhando nessa ótica, o banco pode estar atrativo e pode ser uma oportunidade. Além disso, para esse cálculo aqui, eu não considerei o reinvestimento de proventos. Eu considerei que você recebeu, gastou tudo ou aportou em outra empresa. Então, aqui, se eu tivesse considerado, esse retorno seria um pouco maior. Já nesse slide, temos as estimativas do mercado, as projeções de 12 analistas para o lucro do banco em 2026. Então, temos um cenário pessimista, um médio e um otimista. E a estimativa média fica em 4,33 de LPA, lucro líquido por ação, o que representa um lucro de 24,7 bilhões. Já a estimativa baixa fica em 3,89, representando um lucro de 22,2 bilhões. E a estimativa otimista fica em 4,75, o que representa 27,1 bilhão de lucro. Então, as estimativas dos analistas é que o banco possa lucrar de 22,2 bilhões a 27,1 bilhão em 2026. Além disso, 3 analistas estimam que o banco possa lucrar no próximo trimestre de 2026 5,5 bilhões. Já as minhas estimativas, e aqui eu estou sendo bem pé no chão, eu acredito que o banco possa lucrar em 2026 22,5 bilhões. Mas essas estimativas aqui podem ser alteradas à medida que o banco divulga os resultados. Temos novas notícias no setor agro, fatores macroeconômicos, então essas estimativas podem ser alteradas ao longo do ano. Já que o trabalho dos analistas é fazer conta e projeções com dados que temos em mãos. Essas estimativas podem ser revisadas, mantidas ou então novas projeções serão feitas. Então, partindo desse lucro de 22,5 bilhões, se dividirmos pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA de 3,94. E aqui eu considerei um payout líquido de 26,85 e para chegar nesse número eu considerei que o banco possa distribuir 70% sobre a forma de juros sobre capital próprio e 30% sobre a forma de dividendos. Então, descontando o IR do JCP e somado com os dividendos, chegaremos no payout líquido de 26,85. Agora, se você quiser ser mais conservador e considerar que o banco irá distribuir tudo sobre a forma de JCP, você pode pegar o payout divulgado pelo banco e multiplicar por 85%, 0,85. Então, você chegará no payout líquido de 25,5%, porque é o payout descontando o IR do JCP de 15%. E seguindo aqui e considerando esse LPA que eu projetei de 3,94 e multiplicando
pelo payout de 26,85%, chegaremos no DPA, dividendo por ação, de 1,05789. E se dividirmos esse DPA pela cotação no momento que eu estou gravando o vídeo, de 21,28, chegaremos num dividend yield projetado de 4,97%, 5% de dividend yield projetado para 2026. Então, perceba que é um dividend yield abaixo de 6% e fica bem longe dos patamares anteriores. Então, como eu disse e vou repetir, para quem investe nas ações do banco tem que ter visão de médio a longo prazo. E já encaminhando para o final, eu trouxe um trecho da planilha 1, a planilha de projeções e gestão de carteira. Então aqui estão as estimativas que nós acabamos de ver em relação ao BB. E eu tenho essas projeções para 40 empresas que têm as características para quem quer viver de renda na aposentadoria. Então são empresas com lucros crescentes, consistentes e que distribuem bons proventos. Além disso, tem o radar do dividendo inteligente, o gerenciador de carteira, o gerenciador A1, tem a calculadora dos juros compostos e o preço teto e margem de segurança para todas as empresas da planilha. Além disso, tem outros dados que não estão aparecendo aqui. Eu irei deixar o meu contato do WhatsApp e também do Telegram na descrição desse vídeo. Pode me mandar uma mensagem que eu te mando o tutorial completo dessa planilha de forma gratuita para você ver cada item de forma detalhada. E para finalizar, aqui está o calendário de distribuição de proventos do banco, que ele divulga todo começo de ano. Então, o payout a ser realizado em 2026, como vimos anteriormente, será de 30%. Além disso, o BB remunerará os acionistas em 8 fluxos, dentre os pagamentos antecipados e os pagamentos complementares. Já um ponto positivo para o BB é que ele paga rápido após o anúncio. Então, investidor, comentei aí sobre o Banco do Brasil, trouxe as estimativas do mercado, dos analistas, as minhas projeções. Nós vimos que o yield do banco ficará baixo e para quem investe tem que ter paciência, uma visão de médio a longo prazo, porque a recuperação será gradativa. Mas quem tem paciência e aguarda costuma ser recompensado. Então, investidor, por esse vídeo é isso. Curta, se inscreva no canal, deixe um comentário com uma dúvida ou uma sugestão de vídeo e tamo junto.